Fala galera, mais um vídeo aqui, BAPO Fiscal na área, legislação aplicada ao CFM, beleza? Dando continuidade aí ao nosso curso de questões para o CFM. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre a Lei 2306 de 2022, beleza? Resolução 2306 de 2022 do Conselho Federal de Medicina. Vamos lá. Essas questões, importante dizer, né, dando os créditos devidos aí, que elas foram elaboradas pelo professor Tiago Zanola, professor de estratégia, tá? Inclusive, para questões inéditas de legislações, ele elabora muitas, tá? Para vários concursos, tribunais. Ele é especialista nas legislações dos órgãos, beleza? Então vamos lá. Questão 1. Inédita elaborada pelo professor. De acordo com a resolução do número 2306 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, julgue o item a seguir. A competência para julgar infrações éticas é do CRM, onde o fato punível ocorreu, independentemente de onde o médico esteja inscrito ao tempo da ocorrência. A questão está errada, tá? Por que ela está errada? Porque a competência para julgar infrações éticas é do CRM, em que o médico esteja inscrito e não onde o fato punível ocorreu. Beleza? Ao tempo da ocorrência do fato punível. Tranquilo. 2. No caso de haver pluralidade de médicos no polo passivo do processo ético profissional, a competência para julgamento será no CRM em que ocorreu o fato. Se pelo menos um dos médicos estiver inscrito nesse CRM. Gabarito certo. Por quê? Porque é isso aí mesmo. Está lá no parágrafo 3º, que nas situações que tiver mais de um médico no polo passivo, né, do PEP, do processo ético profissional, com inscrição em CRMs diferentes, a competência vai ser fixada no CRM que o fato ocorreu, tá? Isso caso pelo menos um dos médicos esteja inscrito nele. 3. Em caso de conflito de competência entre os CRMs, os autos deverão ser encaminhados para julgamento por um comitê especializado externo. Questão errada. Qual o motivo? O motivo é que, em caso de conflito de competência, os autos serão encaminhados ao CFM, tá? E não um comitê especializado externo. 4. No atendimento por telemedicina, a competência para instauração, apreciação da sindicância e tramitação do processo ético profissional, PEP, será sempre do CRM onde o paciente foi atendido virtualmente. Perfeito. É isso aí mesmo. Gabarito certo. 5. Em delitos éticos relacionados à publicidade médica com divulgação que abrange múltiplas circunscrições, a competência será do CRM onde o médico possuía inscrição secundária no momento dos fatos. Bom, pessoal, em caso de delitos éticos relacionados à publicidade médica, com divulgação que abrange múltiplas circunscrições, a competência vai ser do CRM onde o médico possuía a inscrição primária, tá? Tentou confundir aqui a inscrição primária no momento dos fatos. Questão gabarito errado.
6. Quando determinada a instauração de sindicância, a responsabilidade de nomear um conselheiro para elaborar um relatório conclusivo é exclusivamente da Corregedoria do CRM. Não é exclusivo da Corregedoria, tá? A Corregedoria pode elaborar um relatório conclusivo, mas a presidência também pode, tá? Tanto a presidência quanto a Corregedoria podem nomear um conselheiro para apresentar o relatório de conclusão. De acordo com a resolução 2306 do Conselho Federal de Medicina, o relatório conclusivo apresentado na sindicância não precisa indicar a correlação entre os fatos apurados e uma possível infração ao Código de Ética Médica. Uai! Nem faz sentido, né? Como assim não precisa indicar a correlação entre os fatos? Ele precisa, né, conter a indicação da correlação entre os fatos. Beleza? 8. A síntese dos fatos e as circunstâncias em que ocorreram são elementos dispensáveis no relatório conclusivo da sindicância. Bom, o relatório conclusivo tem que incluir uma síntese dos fatos e das circunstâncias que eles ocorreram, tá? Então, não são dispensáveis, porque eles têm que existir, devem ser incluídos. A conciliação entre as partes em caso de lesão corporal de natureza grave relacionadas à conduta médica é permitida desde que tenha aprovação na Câmara de Sindicância. Bom, o que diz a legislação? Fala o seguinte, que a conciliação das partes ela não vai ser admitida nos casos em que envolvam lesão corporal, tá? Como objeto da apuração. Então, no caso de lesão corporal de natureza grave, a conduta médica não é permitida, tá? Não existe. Não existe isso aqui. Não existe conciliação entre as partes. A audiência de conciliação pode ser realizada exclusivamente de forma presencial, sem possibilidade de utilização de recursos tecnológicos. Errado, né? Errado por quê? Pode ser realizada em ambiente eletrônico, tá? Então não é exclusivamente de forma presencial, através de videoconferência ou outro recurso tecnológico, tá? Então, não é sem a possibilidade, porque pode outro recurso tecnológico. 11. De acordo com a resolução do número 2306, de 22 do CFM, no âmbito da conciliação é possível realizar acordos pecuniários. Mentira! Gabarito errado. Errado por quê? O código veda, tá? Veda expressamente qualquer acerto pecuniário no âmbito da conciliação. Não pode haver acerto pecuniário, tá? Não existe acordo pecuniário. A legislação não permite. 12. O mandado de citação deve conter, entre outras informações, o nome completo e a função exercida pelo denunciado. E aí? Deve conter o nome completo do denunciado, a função exercida. Isso aqui não tem na legislação. O que tem lá na legislação? Artigo 40, tá? Artigo 40 do 2306 é o seguinte: o mandado de citação deve conter o nome completo, tá? O nome completo
endereço, residencial ou profissional, tá? Residencial ou profissional. E nome completo, endereço, residencial ou profissional e a finalidade da citação, tá? Da citação. É isso que a legislação fala. Então não tem nada de função exercida pelo denunciado. 13. A citação inicial poderá ser realizada por telefone desde que com a devida comprovação do contato efetivado. Também errado, porque a legislação não fala a possibilidade de realização da citação por telefone, tá? As formas descritas pela legislação são aplicativos de mensagem, tá? Aplicativo de mensagem. Vamos dar uma abreviada aqui. Correspondência eletrônica. Vou colocar correio eletrônico. Correio eletrônico. Correios ou outra empresa equivalente, né, de entrega de correspondência. Eu vou colocar aqui. Correios ou equivalente. Servidor do CRM. Servidor do CRM. Por carta precatória. Carta precatória. E por edital, tá? Essas são as formas de citação descritas, beleza? Então, por aplicativo de mensagem, por correio eletrônico, por correios ou equivalente, por servidor do CRM, por carta precatória ou por edital. 14. Se o médico denunciado, mesmo após ser regularmente citado, opta por não apresentar sua defesa prévia e não constituir um defensor, ele é automaticamente considerado culpado perante o CRM. E aí? É errada, né? Por quê? Porque não existe isso. Ele não é automaticamente considerado culpado. Ele é considerado revel, tá? Aquele que não se manifesta. Tem até a presunção da legitimidade, né? Aqui, abordada na CF. Então, nem por isso, mesmo por isso, né? Ele não poderia ser considerado culpado automaticamente. Ele é considerado revel. 15. No caso de um médico ser declarado revel, o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Federal de Medicina irá nomear um defensor dativo para atuar em sua defesa, sendo esse defensor obrigatoriamente um advogado remunerado. Maravilha. Questão correta. Questão correta. Isso é o que diz o artigo 49, parágrafo 1º, tá? Que ao médico denunciado declarado revel será nomeado defensor dativo para apresentação de defesa prévia e demais atos processuais. O defensor dativo no CRM e no CFM será um advogado e receberá uma remuneração pelo seu trabalho. Então, perfeita a questão. 16. Se o cônjuge de um conselheiro estiver atuando como defensor público em um processo ético profissional, o conselheiro estará automaticamente impedido de exercer suas funções nesse PEP. Questão correta. Isso aí é um impedimento do conselheiro. Caso ele tenha cônjuge,
caso ele tenha cônjuge, companheira, parente, parente consanguíneo ou afim, tá? Em linha reta ou colateral, até terceiro grau, padrão, né? Postulando como defensor ativo ou advogado. Isso é causa de impedimento. Então, defensor público. Cônjuge não pode, beleza? Opa. Tá correta, né? Se o cônjuge de um conselheiro, porque isso aqui é uma causa de impedimento, tá? Questão correta. Cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo afim, linha reta colateral, até terceiro grau, como defensor público dativo ou advogado. Correto. É impedimento. 17. Se um conselheiro já tiver atuado como advogado de uma das partes em um processo diferente, mas que envolve as mesmas questões, ele estará impedido de exercer suas funções na sindicância ou no PEP em questão. Cuidado, que o impedimento do conselheiro ele existe se intervier como advogado de uma das partes na mesma sindicância ou PEP, tá? Então, não é no mesmo, não é um processo diferente, mas na mesma sindicância, tá? Por isso, gabarito errado. 18. O conselheiro estará suspeito para julgar um PEP caso ele seja credor de um advogado que represente qualquer das partes, mesmo que este advogado não seja parte direta no PEP. Isso a gente vai encontrar lá no 107, inciso 2, que fala que há suspeição do conselheiro quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, tá? Qualquer das partes for credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes desse, em linha reta até o terceiro grau. Ou seja, lá na legislação menciona qualquer das partes, e não só os advogados, tá? E não credor de um advogado, tá? A não ser que o advogado seja uma das partes diretamente envolvidas, né? Mas não é o caso. 19. Se a parte que alega suspeição de um conselheiro tiver praticado um ato que indique clara aceitação deste conselheiro, a alegação de suspeição torna-se inválida. A questão está correta, né? Gabarito certo. Isso está lá no 107 também, no mesmo inciso da questão anterior, que é a legítima alegação de suspeição quando a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Né? O que isso quer dizer? Significa que se uma das partes demonstrar, por meio de suas ações, que aceita a presença do conselheiro, ela não pode depois alegar suspeição contra esse conselheiro. Tá? Então, torna-se inválido. Beleza? Questão 20. A falta ética sujeita a PEP prescreve em um prazo de 10 anos, a partir do momento em que o CRM toma conhecimento do fato. Não existe 10 anos. Existe 5 anos. Tá? Então prescreve em 5 anos a partir da data do efetivo conhecimento do fato pelo CRM. Beleza? Assim nós cumprimos 20 questões acerca aí da 2306.
de 2022. Espero que esteja sendo proveitoso, pessoal, esse estudo por questões aí de reta final, intensivão de questões é a melhor maneira, né, da gente revisar e partir para cima com tudo para a prova, galgando posições aí e uma possível aprovação. Beleza? Obrigado aí por acompanhar mais um vídeo e até o Diário Oficial da União.